Olá! Eu não sei o horário que vocês vão estar assistindo esse vídeo, mas boa tarde, ou boa noite, ou bom dia. É um imenso prazer estar aqui novamente com vocês. O objetivo dessa videoaula é apresentar um pouquinho sobre a questão da importância da educação para a pessoa idosa. E também eu vou falar um pouco sobre esse início do segundo semestre no projeto da UME. Nós já estamos aí atuando há 14 anos no projeto. E eu vou compartilhar um slide com todos vocês para facilitar o nosso bate-papo de hoje. Bom, a intenção hoje é falar sobre a educação ao longo da vida, direito da pessoa idosa ao conhecimento. O objetivo da nossa aula é compreender o papel da educação continuada na vida da pessoa idosa, refletir um pouco sobre as políticas públicas que favoreçam a inclusão e a valorização da pessoa idosa na sociedade e apontar alguns princípios do processo do envelhecimento saudável. A população idosa representa uma parte significativa da população brasileira. Nós sabemos que até 2030 vai ter uma população aí com 16% da população brasileira. Então, houve um aumento considerável, mudando, inclusive, a nossa pirâmide etária. Daqui a alguns anos, vai ter mais pessoas idosas, que são consideradas pessoas de 60 anos ou mais, do que crianças e adolescentes. E essa mudança na pirâmide etária vai ter que ter um novo olhar para políticas públicas, e isso não muda com relação à educação, porque a educação não importa a idade, qualquer idade é bom aprender. Então, o objetivo dessa aula é falar o quanto dentro do processo do envelhecimento, que é estudado pela gerontologia, o quanto isso interfere, né, a educação nesse processo de envelhecimento e traz alguns benefícios essenciais para a melhora da qualidade de vida, da saúde, do bem-estar, da saúde mental e outros aspectos que nós vamos falar um pouquinho. Então, esse novo olhar, né, de políticas públicas, eu entendo que a principal é a educação. Porque quando a gente toma conhecimento das coisas, a gente se alimenta melhor, a gente vive melhor, a gente sabe reivindicar nossos direitos. Tudo muda quando a gente tem informação e o conhecimento. É como se uma luz acendesse na nossa cabeça. E também a educação ela tem um grande papel de inclusão social. Os projetos e programas institucionais, que são as universidades abertas, a UME, que é a Universidade da Melhor Idade, que eu quero falar um pouco da UME hoje, é um projeto, né? São projetos e programas de extensão que atende esse público. E muitos idosos relatam que frequentam esses cursos, relatam quanto melhorou, fez novas amizades. Então, não é só o aspecto do conhecimento em si. Vou fazer um curso de italiano, mas esse curso de italiano você vai conhecer uma segunda língua, mas também vai interagir com os colegas, com os professores, com outros acadêmicos de outras idades, fazendo essa interação geracional. E sabemos que o Brasil ele tem que preparar, né, os países que estão envelhecendo, principalmente subdesenvolvimento, que é o caso do Brasil, nós temos que nos preparar para esse processo de envelhecimento. É diferente um pouco do Japão,
que é um país envelhecido, mas que já tem muitas políticas públicas direcionadas para esse público. Agora, a preocupação da população japonesa é justamente fazer com que aumente a natalidade, que aumente crianças e jovens, porque a hora que a pessoa chega a uma certa idade, ela não consegue nem trabalhar mais, porque ela já trabalhou um grande período da vida dela. Praticamente a gente trabalha hoje até 70, tem alguns que até 80 anos, né? Os centenários aí que estão vivendo, muitos que têm saúde, trabalharam até, tem uma vida ativa até 80. Então, esse processo mudou. E aí, a população, mesmo que mudou, a população não vai viver até 100 com tanta vitalidade de ainda estar trabalhando. E aí, não só a população japonesa, mas outros países desenvolvidos, em que a população, a maioria é de pessoas com 60 a mais, essa preocupação já é constante faz tempo, elaborando políticas públicas nesse aspecto, mas também se preocupando para que aumente a natalidade e que tenha mais jovens e crianças, né, pertencendo a essa sociedade, para que no futuro eles trabalhem, conquistem e assim continue esse ciclo da vida. E a questão que a gente também tem que se preocupar não é só uma questão do bem-estar individual, mas uma infraestrutura social para atender esse público. Isso na área de educação, de saúde, da assistência, da questão do respeito, né, dentre as crianças, o respeito que as crianças e jovens têm que ter com a população idosa. Toda essa questão infraestrutural, né, da sociedade, ela vai ter que modificar alguns aspectos na formatação mesmo dessas questões de gestão. Vamos dar o exemplo da área de educação. Na área de educação, eu vou falar um pouquinho mais para frente, é uma área que necessita, quando o público é pessoa idosa, de microfones, de telas grandes, de letras grandes, porque é natural que a gente perca algumas funções, reduza algumas funções. Não é todo mundo, mas às vezes diminui a questão da visão, audição, né? A locomoção fica um pouco mais devagar. Ah, mas tem muitos idosos que não estão nesse aspecto, mas tem outros que estão, porque é questão natural o corpo envelhecer, né? Ninguém está no formal que não vai envelhecer. E é bom que envelheça, porque é sinal que está vivo, né? Quem vive bastante, né, tem que ficar alegre e é um privilegiado, desde que também viva com qualidade de vida, tem uma qualidade de vida boa. E a educação, se você não trabalhar uma metodologia adequada, você acaba não incluindo, e sim excluindo, porque você vai oferecer algo que as pessoas com 60 a mais não vão conseguir acompanhar da maneira como está sendo efetuada a metodologia dessa educação. Na saúde, a mesma coisa, né? Tanto que tem clínicas em várias cidades, em vários municípios, da clínica do idoso, né? Essas clínicas são especializadas, tem médico da gerontologia, que cuida dessas pessoas, tem uma equipe multidisciplinar, então tem todo um amparo, tem que ter uma acessibilidade maior, porque pode ter pessoas cadeirantes, pessoas com deficiência. Essas questões estruturais, ela deve ser analisada quando se trata de público idoso. A questão assistencial, porque muitos trabalharam, mas não tiveram registro, e tem que ter um amparo da assistência. E hoje está cada vez mais difícil ter esse amparo assistencial do governo, porque exige muitos requisitos, né? Tem que ter uma renda per capita aí também, que é quase
tendo uma dificuldade, é uma restrição, né? Ter aquela renda per capita, porque ninguém consegue viver com um quarto do salário mínimo na família, e tem que ter esse rendimento, tem que provar que tem 65 mais, e outros aspectos para ter esse benefício assistencial. E esses benefícios estão sendo cada vez mais rigorosos nos requisitos para atender essa população que às vezes encontra em situação de vulnerabilidade, porque não tem um salário, não tem uma aposentadoria. Então, diante de tudo isso que eu falei, da questão do crescimento da população idosa, da questão desse novo olhar, de políticas públicas direcionadas, de melhoras na infraestrutura em todas as áreas da nossa vida. Então, o conceito de gerontologia, eu trouxe aqui, é uma ciência que estuda o processo de envelhecimento. Logia é estudo e gerontologia é envelhecimento. Então, esse processo de envelhecimento, ele não é estático, não é estudar a pessoa que tem 60 a mais. Ele está relacionado a inúmeros fatores dentro desse processo. Então, a compreensão não é uma compreensão individualista, específica, é uma compreensão ampla, interdisciplinar, que vai muito mais além de um simples envelheceu, vamos cuidar dessa pessoa que envelheceu. Não, a gente tem que analisar todos os aspectos que acompanham a velhice, desde o aspecto psicológico, biológico e social. Se a gente só analisar por aspecto biológico do processo de envelhecimento, todo mundo vai envelhecer, nós vamos chegar na fase da velhice e vamos perder naturalmente a audição, né, a visão, em alguns casos. Então, isso é natural. Mas hoje existe muitas coisas na área da saúde que vêm facilitando e melhorando a qualidade de vida dessas pessoas, até na questão da prevenção. Então, hoje existe um tratamento, um cuidado, as pessoas com 60 a mais estão praticando academia, correndo, nadando. Aí tem sempre na internet aqueles vídeos que falam, nossa, na minha época, a pessoa idosa estava fazendo crochê. Nos dias de hoje, a pessoa idosa está na academia. É ótimo, né? Por isso que está vivendo mais. Exercício físico é muito bom. Então, nesse aspecto biológico, quando a gente analisa o que é o processo de envelhecimento, o que estuda a gerontologia, a gente vai ver esse aspecto biológico, psicológico e social da pessoa com 60 anos mais. Nessas 3 dimensões da multidisciplinaridade. Então, no aspecto biológico, vou falar rapidamente, que nem é a minha área, mas só para vocês entenderem que todo esse funcionamento cognitivo, quando a gente está realizando alguma atividade educacional, né, você está trabalhando com a questão dos neurônios. Então, você previne a educação, qualquer forma de educação. Vou aprender a mexer no celular, eu vou aprender a tocar piano, eu vou aprender a dançar, eu vou aprender um curso de línguas, inglês, espanhol, francês, italiano. Tudo isso vai fazer com que o teu cérebro funcione de uma outra maneira e previne doenças neurodegenerativas. Há estudo nesse aspecto, como Alzheimer. Então, a aprendizagem contínua, ela ativa o cérebro e favorece a neuroplasticidade. O que seria isso? A neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de se adaptar e mudar em respostas e experiências com a aprendizagem. Então, olha como é interessante. Nós trabalhamos o nosso cérebro para que ele, né, crie essa capacidade, neuroplasticidade. Né? Ele tem essa capacidade de aprender e mudar.
melhora a memória, a atenção, a coordenação motora. Olha quantos benefícios a aprendizagem, né, contínua traz para a questão biológica, que está ligada ao nosso cérebro. Também traz um envelhecimento saudável, estimula, né, a questão de você ter um intelecto permanente, assim, em busca de novos conhecimentos. Vocês podem perceber, quando a gente começa a estudar alguma coisa, a gente começa a se interessar por determinado assunto, a gente tem vontade de continuar. É como se fosse um vício, mas um vício bom. No começo parece difícil. Eu acho que eu não vou aprender essa língua. Mas conforme você vai, acho que eu não vou aprender essa dança. Acho que eu não vou conseguir, né, aprender a tocar piano. Eu sempre tive vontade e vou tocar piano agora. Mas todo esse esforço, né, intelectual, vamos dizer, vai dar um estímulo ao ponto de você se sentir satisfeito e ser prazeroso, você querer continuar. E o estudo é impressionante. Quando você começa a estudar, começa a descobrir coisas novas, começa a aprender, você tem vontade de continuar nessa busca do conhecimento. Então, a aprendizagem contínua é um elemento que modifica muito o aspecto biológico. No aspecto psicológico, muito também. Por quê? Quando a gente toma conhecimento de alguma coisa, quando a gente aprende, a gente promove uma autoestima, melhora a nossa autonomia, porque quando a gente tem autonomia, a gente sabe se virar sozinho, não precisa da ajuda de ninguém. Melhora o senso, né, do crítico, de dar opinião, de falar o que pensa, combate o sentimento de inutilidade, isolamento. E nos ambientes educacionais também, ele favorece e fortalece a identidade e pertencimento. Olha, estou nesse grupo, faço parte desse grupo. Eu sempre brinco que a UME é uma universidade que a gente chama da melhor idade, é um projeto que tem 14 anos, e que eu falo para os alunos, aqui é uma família. Então, eu falo, bem-vindos à família da UME. Porque lá todo mundo se solta e canta, e aprende o que os palestrantes estão falando. É uma verdadeira família, porque a gente se interage, né? E se dá bem, e é muito legal ter esse pertencimento a esse grupo. Não são pessoas isoladas que ficam isoladas. A gente sempre tenta acolher essas pessoas para se sentir bem naquele ambiente. Contribui também para o equilíbrio emocional. E eu digo que é um antídoto contra a depressão e a ansiedade. Nós temos inúmeros casos, relatos de familiares em que os filhos vieram me contar, né, filhos e parentes, que a mãe saiu de depressão, o pai, né, e que estava isolado, não queria fazer mais nada, e quando foi para uma universidade aberta, quando foi participar de cursos de inglês, espanhol, e outros cursos que são oferecidos, mudou a maneira, até o seu comportamento, e o seu bem-estar melhorou também. E o aspecto psicológico, né, melhorou sua autoestima, sua autonomia. E no aspecto social, é o que eu falei. Quando nós estamos num lugar que nós somos acolhidos, né, que há essa inclusão, você se torna uma pessoa empoderada, porque você consegue falar o que você pensa, você se sente no grupo, pertencendo àquele grupo. Então, a educação, ela traz tudo isso. E esse ambiente educacional, ele traz uma outra questão, que é o diálogo entre as diversas gerações. Participam jovens, participam professores, que são adultos, e participam pessoas com 60 a mais.
essa interação dessas gerações, várias gerações, há uma troca muito grande. E isso é importante, porque a gente começa a mudar algumas coisas que a pessoa idosa sempre pensava de uma maneira, começa a assim, observar e conversar com os jovens, começa a mudar suas opiniões. Os jovens começam a ouvir as experiências das pessoas mais velhas e começam a entender muito seus avós, seus pais, né, que talvez eles não conseguiriam perceber que, meu pai falando, minha mãe falando de novo, meu avô, minha avó falando. Mas quando é alguém de fora, uma pessoa experiente, é muito bom essa troca. Todos saem ganhando e todos aprendem nessa relação intergeracional. Rompe também estereotipos, né? Sobre a velhice. A capacitação também com a tecnologia. Nós temos um curso como mexer no smartphone, como mexer informática também. Todos esses cursos que têm ligado à tecnologia é importantíssimo, porque quando você consegue mexer na tecnologia, você vai evitar de passar por fraude, vai saber localizar quando é uma fake news, porque tem muita mentira que corre na internet. Mas se você aprender essa tecnologia sem ter medo, você não vai ficar compartilhando notícias falsas. A informação é muito importante, porque a tecnologia chega muito rápido. Mas também é importante saber de onde está vindo e se é verdade aquilo que está sendo compartilhado com inúmeras pessoas. Fortalece, né, no aspecto social, a educação, a cidadania. E aí, eu estou colocando nesse aspecto aqui alguns pontos da Organização Mundial de Saúde que fala desse envelhecimento ativo e o quanto é importante, né, se preocupar com esse envelhecimento. E aí a ONU colocou, olha o que ela descreveu, a Organização Mundial da Saúde, que o envelhecimento saudável, entendido como um processo de desenvolvimento e manutenção da capacidade funcional que permite o bem-estar na velhice. Então, não adianta falar, eu tenho um envelhecimento ativo e saudável, mas o que significa isso? Significa, para a OMC, né, a Organização Mundial da Saúde, que se você tem um envelhecimento ativo, você tem que ter uma qualidade de vida que te favoreça. Por isso que tem que ter políticas públicas para você ter essa qualidade de vida e viver com dignidade. A mesma coisa do envelhecimento saudável. O que seria esse envelhecimento saudável? Lógico que é uma interpretação muito ampla, mas, em suma, é permitir que essa pessoa nessa idade, com 60 a mais, tenha um bem-estar na velhice, em todos os aspectos. Aí, eu vou falar um pouquinho da questão do direito, porque o Estatuto da Pessoa Idosa não se chama mais Estatuto do Idoso, e sim Estatuto da Pessoa Idosa. Houve uma alteração na terminologia. Então, em todos os artigos onde consta idoso, é para substituir pessoa idosa. Isso já foi alterado em 2019. E aí, no Estatuto da Pessoa Idosa, a gente se depara com inúmeros direitos, inúmeros, ligados à saúde, à educação, ao lazer, ao esporte, à moradia. Esses direitos, na realidade, já estão previstos na Constituição Federal, como um direito social. No artigo 6º, que é a lei maior do nosso país, prevê lá, isso está escrito expressamente na Constituição, no artigo 6º. São direitos sociais, que é direito de todos. A educação,
a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência, a proteção à maternidade, à infância, assistência aos desamparados, na forma dessa Constituição. Observa que todos esses direitos sociais estão também previstos no Estatuto, só que de uma maneira mais especificada. Aí, quando ele fala do direito à educação, lá no artigo 20 do Estatuto, ele vai definir todas as formas que deve ser feita uma educação para a pessoa 60 a mais. Quando ele fala do transporte, ele também coloca a gratuidade do transporte. Está na Constituição com 65 anos, mas no Estatuto também consta. Quando ele fala da moradia, ele vai lá e especifica qual a moradia. Tem que ter uma porcentagem, essa casa tem que ser acessível à pessoa idosa. E da assistência também, e assim sucessivamente, tudo que está na Constituição, que é a lei maior, foi especificado de uma maneira mais detalhada no Estatuto da Pessoa Idosa. E, como eu falei, na Constituição também, ela diz assim, lá no artigo 3º, como um direito fundamental de todos, que deve promover o bem-estar de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. E depois ela coloca: promoção da cidadania da pessoa idosa está diretamente conectada ao projeto da nação idealizado pela Constituição. Aqui foi eu que escrevi, mas o que está querendo dizer? Que todos devem ser tratados da mesma forma. Aqui é uma questão de não ter discriminação com relação à idade, porque a gente sabe que pode ocorrer o idadismo ou o etarismo, que é um preconceito com relação à idade. Não importa a idade, mas com pessoas com 60 a mais, acontece com mais frequência. E aí o artigo 5º também, que define os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, ele fala, assegura às pessoas idosas a proteção contra qualquer forma de negligência, discriminação, violência ou abandono. E no Estatuto também. Essa preocupação é que, né, na Constituição e no Estatuto, é para garantir, proteger a pessoa com 60 a mais. E na Constituição, ele vem no artigo 230 e coloca quem deve amparar e garantir a pessoa idosa. Aí é uma responsabilidade coletiva, solidária, entre a família, a sociedade e o Estado. Então, nós também temos que fazer a nossa parte. Nós fazemos parte da sociedade. Então, a família é prioridade, ela deve, fala, inclusive, que os programas e amparos dos idosos serão executados preferencialmente nos seus lares. Mas essa garantia é uma responsabilidade solidária para assegurar a participação da comunidade, da dignidade da pessoa idosa, desse bem-estar, de viver bem e com qualidade de vida, do direito à vida. Tudo isso, quem deve amparar é a família, a sociedade e Estado. No artigo 1º, ele vem e define quem que é pessoa idosa. É uma pessoa considerada com 60 anos mais. Eu falei o código, o Estatuto da Pessoa Idosa é de 2003. A alteração não foi em 2019, gente, foi em 2022, tá? Então, no artigo 1º, né, da lei 14.423, que é a lei que modificou o termo Estatuto do Idoso para Estatuto da Pessoa Idosa,
era de 2022. Também teve uma outra alteração com relação às pessoas com 80 anos, que é os octogenários. O que aconteceu? Né? Que alteração foi essa? Mudou a idade, então, das pessoas idosas? Não. É que a pessoa com 80 anos tem prioridade sobre as pessoas de 60 anos, de 70. Então, prioridade aonde? Prioridade na saúde, em atendimentos da saúde, em filas, em processos judiciais. Então, é a prioridade sobre a prioridade, entende? Os 60 mais tem prioridade na fila, nos atendimentos, ser mais rápido, atender a pessoa idosa. Mas o de 80 tem prioridade sobre os demais. Porque já tem mais idade, já tem mais debilidade, não dá para ficar aguardando tanto tempo mais aí para sair uma decisão judicial. Então, nos processos judiciais, corre mais rápido com as pessoas que têm 80 anos sobre as de 60 e as de 60 sobre as das outras idades abaixo. Na política nacional, nós temos uma política nacional de 1994. Então, a política é a mais antiga, né? A Constituição é de 88, é a primeira que garante os direitos fundamentais, que garante o direito à vida, que garante os direitos sociais para todos e que garante, né, também a educação e todos os demais direitos. Depois, logo após, veio o Estatuto, de 2003, alterado em 2022. E agora a política nacional é uma política que traça regras gerais sobre os direitos da pessoa idosa. Então, as políticas públicas, elas devem se embasar conforme foi definido na política nacional. A política nacional, ela traz essas diretrizes. E uma das coisas importantíssimas, logo no início, no caput do artigo, que é o início do artigo, ele vem falando qual seria essa política e o que ela deve atender. Dentro dos parâmetros, né, tem 3 vertentes. Ter autonomia, então, a pessoa idosa, política deve se preocupar para que essa pessoa idosa tenha autonomia. Uma outra característica é uma participação social. Então, a política, em todas as esferas, na educação, na saúde, no transporte, tem que se preocupar com essa participação social e com a inclusão. Tudo isso está na política nacional da pessoa idosa. E aí, no artigo 10º e 11, ele vem especificando sobre a educação. E olha o que ele coloca: assegurar à pessoa idosa um aprendizado contínuo, então não importa a idade. Uma integração social, né, sobre a educação. E melhorar a qualidade de vida dessa pessoa idosa. No 11, ele fala da prioridade na educação. Garante preferência no atendimento educacional, estimula a criação de cursos e atividades específicas para a pessoa idosa e promove a inclusão digital e tecnológica. Tudo isso está previsto na política nacional. Então, a educação é um direito, um caminho para o envelhecimento com dignidade. No Estatuto, também vai estar especificado que é um direito permanente, estimular a educação continuada, intergeracional, trabalhando em conjunto às gerações, garantir também o respeito nesses espaços educacionais e valorizar, né, a pessoa idosa para que ela se sinta incluída naquele grupo. No artigo 21, ele fala do método que eu falei logo no início. Como que você vai dar o acesso à educação
e lá você dificulta esse acesso. Então, você fala que está incluindo, mas não está incluindo. Então, essa adequação de currículos, metodologias, material didático, os programas, tem que ser destinado para esse público. E ele fala também no Estatuto da questão da oportunidade de continuar trabalhando. Quando você tem condição física e mental, né, não discriminar a pessoa idosa por causa da idade, ela ter que se aposentar. Se ela está apta a trabalhar, se ela está feliz trabalhando, contribuindo com o grupo, é importante que ela fique, porque a experiência dela conta muito. E nos currículos, tem um currículo mínimo que deve a instituição, né? Tanto do ensino fundamental quanto do médio, quanto na universidade, de falar sobre esse processo do envelhecimento e falar sobre a valorização da pessoa idosa, para que ocorra eliminação de preconceitos. Tudo isso deve ter um currículo mínimo dentro do ensino médio, ensino fundamental e o ensino superior. Também fala de programas para incluir e capacitar essa pessoa idosa para entrar no mercado de trabalho. Então, alguns não sabem mexer com a parte tecnológica, eles aprendem, né? Então, essa capacitação é importante também, para eles continuarem no mercado de trabalho. A participação também na questão da cultura. Então, o Estatuto, ele prevê esse desconto de 50% em eventos artísticos, culturais. E ele também, aqui no 24, ele fala dos espaços, né, que tem que ter horários especiais voltados para a pessoa idosa, e esses espaços, tanto os educacionais, artísticos, culturais, essa pessoa idosa ter esse espaço de fala. Também, ela, no Estatuto, fala dessa educação continuada, fala da EJA, né, que a EJA é a mais tradicional que tem. E aí ele coloca no artigo 25 das universidades abertas à pessoa idosa, que é a UME e a UNAP. A UNAP é um programa e a UME é um projeto. A UNAP é maior que a UME. A UNAP atende todos os campos da Universidade Federal do nosso estado. E a UME é um projeto de extensão menor que está dentro da UNAP. Mas é uma universidade aberta à pessoa idosa que oferece inúmeros cursos, que eu vou falar daqui a pouquinho, um pouquinho. Então, aqui no Estatuto, prevê claramente a criação de uma universidade aberta à pessoa idosa. E nessa universidade, foi alterada em 2017, falando que, em 2017, não, foi alterada agora, em 2024, que as instituições de educação superior, que geralmente oferecem esses projetos de extensão, mas também o Sistema S oferece, outras entidades do terceiro setor também oferecem, e instituições privadas também, mas o que o governo, né, o que o Estatuto prevê? Que foi uma alteração instituindo o artigo 25A, que as instituições de educação superior, elas vão promover o ingresso e a permanência de pessoas idosas em cursos de graduação. Olha que interessante. E aí depois ela fala, da onde vai correr essa despesa? Essas despesas decorrentes deverão ser, né, classificadas como no orçamento específico para atender esse público. Então, a lei entrou em vigor em 2024, está valendo, né, essa lei, e é muito interessante, porque aqui está falando não só, deve implementar, deve estimular, deve facilitar, deve criar, mas não falar como, porque tudo precisa de recurso. Mas quando coloca
que deve ter o ingresso de permanência de pessoas idosas em curso superior, e falando que vai ter um orçamento próprio para isso, eles estão tendo um olhar diferente para aqueles que querem estudar, né, com 60 anos mais, fazer uma faculdade, realizar um sonho, ou fazer outra faculdade, se desejarem, né, quantas eles quiserem, enquanto eles puderem e quiserem, né, não importando a idade que a pessoa tem. Eu sempre brinco com meus alunos, né, 60 a mais, que eles são alunos de qualquer forma. Sentou no banco escolar, não importa a idade, é aluno, né? Então, eu vejo todos os meus alunos como aluno. E aí, ele fala dessa possibilidade. Existe um projeto de lei que foi protocolado em 2019, falando para, assim, possibilitando na lei de cotas, incluindo, perdão, na lei de cotas, que é a lei de cotas, é uma lei que foi criada em 2012, é a lei 12.711. Essa lei fala de pessoas que estudaram ensino médio e pessoas pretas, pardas, né? E indígena agora, elas têm direito, né, a uma cota em universidades públicas. E aí eles estão querendo, né, no ensino superior. Essa lei deu muito resultado, resultados positivos, tanto que o prazo de vigência dela, como é uma ação afirmativa, tem sempre um prazo de vigência. Ela foi por 10 anos, né? Ela foi instituída novamente e agora está em vigor por mais 10 anos. E incluiu muitos jovens, muitas pessoas por ensino superior. E agora eles estão querendo colocar, inserir nessa lei de cotas as pessoas com 70 anos ou mais. Olha que bacana. Então, você tem uma oportunidade para entrar numa universidade com 70 anos ou mais, fazer um curso superior, né? E tendo essa lei de cotas para você ter esse acesso ao ensino superior em universidades públicas. É um processo seletivo diferenciado, o objetivo é incluir essa pessoa idosa nas universidades para que ela continue, né, ao longo da vida estudando. Aqui é um dado estatístico que eu trouxe para vocês, e nesse dado estatístico sempre eu fico com essa curiosidade. É uma pesquisa que eu quero fazer em questão de gênero, né, tentar me aprofundar mais no assunto, mas na UME eu percebo, nos cursos que a UNAP oferece eu percebo, e nas instituições aí teve a estatística. Nos cursos de graduação, de pessoas com 60, 65 anos, né? Aqui nessa pizza, pessoa de 60 a 65 anos, 18.959 pessoas são mulheres, né? Então, a maioria que estuda nas universidades... não, aqui é nos cursos de graduação, perdão. Aqui é nos cursos de graduação, 18.959 pessoas estão estudando, né, nas universidades. Houve um acréscimo muito grande, ó. Cerca de 51,1 pessoas idosas estão matriculadas em curso superior, de acordo com o censo. E 26,6 mil são mulheres, é isso que eu ia falar. Então, as mulheres são a maioria. E os homens, a minoria. É uma diferença aí de 2.000 e pouco, né, entre homens e mulheres. Então, por que as mulheres estudam mais? Né? Por que as mulheres estão procurando mais
voltar a estudar, aprimorar, interagir, sair mais de casa. Então, a mulherada aí está de parabéns, hein? Agora os homens têm que correr atrás do prejuízo. A Universidade de Brasília, a UNB, ela já está oferecendo alguns programas, né? Com 60 a mais, vagas de vestibular para pessoas com 60 a mais na graduação. A Universidade da UFMS, ela já oferece algumas disciplinas avulsas, não é o curso em si, mas as disciplinas avulsas, né? Existe uma proposta, né, da UFMS em criar um curso, né, um curso para atender essa população idosa. E uma coisa interessante também, que existe algumas universidades já que, além de oferecer cursos isolados, como a nossa, né, o UFMS já vem oferecendo há anos matérias, disciplinas isoladas para a pessoa idosa, abrindo vagas, mas é que algumas universidades já estão colocando isso como uma política pública institucional, o que é muito bom, e eu acredito que a nossa também vai fazer. E aqui é a história da dona Yolanda. A dona Yolanda é de Guarulhos, ela também passou essa história, acho que no Fantástico, no Globo Repórter, foi bem interessante, eu assisti, até me emocionei quando assisti, da força de vontade, com 85 anos, de querer fazer uma faculdade e entrar. Ela não sabia ler, não sabia escrever, e ela foi aprender, fez a EJA. Depois, os professores gostaram tanto dessa intenção dela, que eles, assim, resolveram, né, apoiar essa ideia dela, porque ela tinha vontade de fazer nutrição, e aí ela ganhou uma bolsa de estudos da faculdade em Guarulhos, da Universidade de Guarulhos, uma bolsa de estudo para poder cursar a tão sonhada nutrição. Aqui ela com a filha, e bem legal essa história. Com 85 anos. Vocês viram que não importa a idade, né? E o programa de extensão e os projetos de extensão da UME, da UNAP, nas universidades públicas e particulares, nós temos hoje mais de 6 polos. Agora, todos os campos já são polos da UNAP. E a UME, que é o projeto que eu coordeno há 14 anos, ele vem, né, ele está junto com a UNAP e vem trabalhando e atendendo essa população idosa. Esse semestre, nós estamos aí, eu queria dar boas-vindas a todos nesse semestre, nós tivemos 620 inscritos, 200 no online, 420 aqui em Três Lagoas. Então, 420 pessoas idosas vão estar movimentando o campus durante toda a semana. Temos aí 14 cursos sendo oferecidos. Então, entre os cursos que estão sendo oferecidos, nesse semestre, nós temos inglês, avançado e o básico, italiano, que são os cursos de língua, né? O espanhol. Nós temos a oficina trabalhando o corpo e a mente. Também temos a arte em linhas, que vai trabalhar a questão do crochê, que também estimula a memória, a questão motora, é muito bom também. Nós temos a academia, as palestras que são oferecidas todas as quartas-feiras. Essa das palestras tem muita gente inscrita, e assim, teve uma demanda muito grande de procura. A gente espera atender vocês com muito carinho nesse semestre. E temos informática, como mexer no smartphone, ou seja, inúmeras atividades.
Já atendemos durante todo o período de existência aí uma média de umas 6, 7 mil pessoas que passou, já cursou nesses 14 anos. Hoje a média é de 500 por semestre, 1.000 aqui em Três Lagoas, no polo, na UNAP, em Campo Grande, somando todos os polos, isso, assim, está o valor, né, o número aumenta consideravelmente, porque aí vai somar de todos os polos, mas aqui, né, cada ano que passa, melhora mais o número de participantes, a qualidade do curso, as pessoas envolvidas. Então, meu agradecimento a todo o apoio de prefeituras, vem do apoio da prefeitura daqui, de Três Lagoas, prefeitura de Castilho, assistência social, também vem um pessoal de outras cidades, vem gente de Andradina, então a gente atende algumas cidades da região, tem muitas pessoas inscritas de fora no online. Então, assim, é um grande sucesso e eu espero, né, continuar e que eu me aposente para poder cursar essa universidade aberta para pessoa idosa. Esse ano, esse ano de 2025, nós recebemos um prêmio, mas referente a 2024, o projeto da UME recebeu o prêmio da ODS, né, que é de Educação de Qualidade. Então, é um movimento da ONU, assim, a gente fica muito feliz com esse reconhecimento, porque é um sinal, né? Não é só uma questão de vaidade, mas é um sinal que a gente está trabalhando de uma maneira correta, de uma maneira assim que a gente tenta incluir as pessoas idosas. Publicamos 4 livros, né? Mais de 10 cartilhas, e temos um canal do YouTube que chama UME UFMS. Até o semestre passado tinha aí quase 17 mil visualizações, são mais de 213 videoaulas postadas. A ideia é continuar postando e trabalhando a questão do online para atender os públicos que não possam, né, estar aqui presencialmente. Então, as palestras são excelentes, tudo ligado à pessoa idosa. E aqui a gente, lógico, enfrenta sempre, já terminando a minha fala, a gente sempre enfrenta algumas barreiras, né? E os idosos também. Nós, como gestores, na coordenação do projeto, né? E também a questão institucional, os gestores, leitores e tudo mais, todas nós temos um grande desafio pela frente para atender melhor essa pessoa idosa. Mas os idosos também, quando pensam em estudar, enfrentam algumas barreiras. A questão do transporte, a questão de ter uma acessibilidade maior nesses espaços, questão também de ter uma metodologia mais assim, adequada para o público. Mas as dificuldades, né, sociais, da discriminação, ou de preconceito, ou de algum problema, falta de motivação, tudo isso, quando a pessoa começa a frequentar qualquer curso para assim, ganhar mais conhecimento, ela vai sentir prazer e vai estimular o cérebro dela e ela vai ficar muito feliz com o resultado. Eu falo que é um vício o estudo. Quando você começa a estudar e aprender, você tem vontade de sempre continuar estudando. E aí eu concluo que a educação é uma das melhores ferramentas que tem para o desenvolvimento da pessoa, da inclusão social, e que o Estado, né, a sociedade, as instituições, as famílias
consigam realmente amparar essa pessoa idosa, estimulando eles a continuarem estudando, trabalhar de uma forma que eles tenham vontade de voltar e melhorar a sua qualidade de vida e o seu bem-estar. Aqui é um vídeo que não vai dar para passar. Eu agradeço muito esses momentos que a gente teve aqui, mesmo de forma online, e é um grande prazer estar falando com vocês um pouquinho do que eu sempre gostei de fazer, que é dar aula, né? E tentar passar um pouco do meu conhecimento e ter essa interação com a pessoa idosa. Eu agradeço muito a participação de vocês no projeto da UME. Eu espero continuar e espero que vocês continuem também participando dessa família. Muito obrigada, um grande abraço a todos e até a próxima videoaula.